Então vamos falar sobre um dos impactos ambientais, os impactos da natureza, que é o monóxido de carbono, ou melhor, o CO, né? Mais conhecido como CO. E como que é produzido então o CO? Por que que ele, em excesso, ele pode estar causando aí problemas, né? Então ele é produzido basicamente de combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis, da queima, mais especificamente, da queima desses combustíveis fósseis, que seria como, por exemplo, a gasolina, queima da gasolina, queima aí de óleo diesel, que mais? Queima do carvão. Então, a queima, né, desses elementos, desses materiais, vai gera aí o monóxido de carbono. Mas veja que o monóxido de carbono ele é gerado quando existe uma queima em um material que falta oxigênio, tá? Então, exatamente. Veja, diferente do CO2, veja que ele tem um oxigênio a menos. Então, realmente, em locais, em situações de pouco oxigênio, vai estar gerando o CO, perdão. E assim, como ele tem menos oxigênio, então, a gente pode entrar aqui em algumas características dele, que é, por exemplo, ele é levemente inflamável, né? Então ele é inodoro, ele não tem cheiro, ele é tóxico, ele é mais tóxico, considerado mais tóxico do que o próprio CO2. E aí, então, em certos níveis, ele pode estar aí afetando a saúde. Como que ele vai afetar a saúde? Ele afeta a saúde, ele vai afetar, ele dá dores de cabeça, se você... Dependendo do nível, ele vai gerar uma asfixia, vai gerar uma insuficiência respiratória, tonturas, você vai ficar fraco, náuseas, dá vontade de vômito. Ele é muito às vezes confundido com intoxicação alimentar, tá? Enfim. Mas o que acontece é que eu vou colocar aqui a reação dele. A reação dele é assim, normalmente, né, a nossa hemoglobina, vamos colocar aqui uma molécula de hemoglobina, que ela geralmente é uma molécula grande, vamos simbolizar ela aqui como essas letras, HB. E ela pode estar aqui se juntando, então, por exemplo, com uma molécula de oxigênio, né, nos pulmões, aqui. E aí, isso é normalmente o que acontece, né, na nossa respiração, processo de respiração. A molécula de oxigênio se junta com a hemoglobina, então, e forma aí a gente chama de oxihemoglobina. A oxihemoglobina. E aí, daí, ela vai, lógico, alimentar os tecidos. Mas veja bem, o CO, ele é considerado como se ele tivesse 200 mais afinidade, 200 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. Então o que acontece? Ao você estar no ar, né, o que acontece? Vai reagir com o monóxido de carbono à hemoglobina, porque ela tem 200 vezes mais afinidade. E vai normalmente no pulmão e vai formar aí, junto com a hemoglobina, a carboxihemoglobina. Então você vê muito aí como ela é queimada aí da gasolina, do óleo diesel, você vê muito aí no ar, em grandes cidades,
poluídas, né? Você está respirando geralmente que você vê que sai do escapamento dos carros, dos caminhões. Foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, né, colocavam os judeus nas salas e para matar em série, né, os judeus, eles jogavam gases de monóxido de carbono, porque ele, veja bem, ele é inodoro, né, então é um gás aí que você não percebe que você tá respirando ele. E aqui, para finalizar, mais alguns exemplos. Você pode encontrar ele também na produção de ácido acético, que é o chamado sistema da Monsanto. Na produção de plásticos, você encontra também aí o monóxido de carbono. Tá? E aí, então, agora a gente vai passar para o próximo causador aí de impactos, que é o excesso, né, de CO2, que a gente coloca um oxigênio a mais aqui, que é o gás carbono.